Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo comemora a alta de 1,4% no PIB em 12 meses. E no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Ministério da Saúde divulga números sobre a doença. Apesar da queda no número de casos, a situação é preocupante em relação à população mais jovem. Tudo isso você acompanha a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O governo comemorou hoje a divulgação do resultado do PIB pelo IBGE. O PIB é aquela soma de tudo que é produzido no país, o Produto Interno Bruto. E a comemoração é porque entre setembro de 2016 e setembro de 2017 o crescimento foi de 1,4%. Apesar de no último trimestre, no terceiro trimestre desse ano, esse crescimento ter sido de apenas 0,1% em razão aí da sazonalidade na agricultura que puxou o número para baixo, mas aí quando se considera esse acumulado em 12 meses, o crescimento foi de 1,4%. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira, divulgaram nas redes sociais ali comentários sobre isso, considerando que esse resultado demonstra aí um crescimento consolidado na economia brasileira e também um otimismo em relação ao futuro. O outro motivo também aí de comemoração em relação a esse resultado do PIB é que pela primeira vez nos últimos 4 anos o consumo e o investimento cresceram também. E aí, hoje, o ministro da Secretaria de Governo, Moreira Franco, conversou com a Rosiane Kennedy sobre esse ponto. Acompanhe o que ele disse. O que nós acreditamos sempre, que a política escrita na Ponte para o Futuro iria permitir que nós colocássemos o Brasil no trilho. E colocar o Brasil no trilho significava romper com a mais grave crise econômica da nossa história, com uma recessão profundíssima que desorganizou toda a economia. Nós estamos vendo que a economia está se reorganizando, que os indicadores macroeconômicos estão cada vez mais positivos, tanto a inflação, quanto a taxa de juros, quanto o crescimento do PIB e a geração de empregos se dando regularmente, mês sobre mês, o que permite acreditarmos com muito mais força no ano que estamos iniciando. E olha, ontem uma decisão judicial determinou a suspensão da campanha publicitária sobre a reforma da Previdência que vinha sendo veiculada, Hoje, a Advocacia Geral da União entrou com recurso sobre isso. Quem tem informações para a gente, mais detalhes sobre tudo isso, é Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Mariana. Bem, a Advocacia Geral da União protocolou hoje já um recurso para tentar reverter essa decisão da Justiça Federal aqui em Brasília. A decisão determinou a suspensão da campanha publicitária sobre a reforma da Previdência Social, acatando uma ação que foi apresentada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Na decisão que suspendeu a campanha, a Justiça entendeu que o conteúdo das peças publicitárias veicula desinformação ao dizer que o déficit da Previdência é resultado do regime dos servidores públicos. Ainda segundo a Justiça, abre aspas, conduz a população ao engano de acreditar que apenas os servidores públicos serão atingidos pela mudança, fecha aspas. Bem, a AGU anunciou que ia recorrer e hoje já apresentou o recurso. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral fez testes ali para testar a segurança das urnas eletrônicas. Afinal de contas, no próximo ano a gente tem eleições gerais no país, então é natural esse tipo de teste aí para ver como está a segurança das urnas eletrônicas. A Jéssica Gonçalves tem informações nos estúdios da Rádio Nacional para a gente sobre como foram esses testes.
Boa noite, Mariana. Em mais um teste público de segurança das urnas eletrônicas, 16 hackers passaram 3 dias no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tentando achar fragilidades ou formas de acessar a urna eletrônica. Os investigadores descobriram um jeito de acessar a urna que mostra informações técnicas do equipamento e também mostra em quem votou o último eleitor, sem possibilidade de identificar essa pessoa. Segundo o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, as descobertas dos investigadores não trazem risco para a segurança da urna. O tribunal também informou que essa nova informação serve para corrigir a chave que foi acessada pelos investigadores, mas não permite alterar ou identificar o resultado da votação na urna. Esta é a 4ª edição do teste público de segurança nas urnas. E ainda falando sobre eleições, tem novidade em relação ao título de eleitor, mas quem conta pra gente é a Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Oi, Jéssica, boa noite para você. O título de eleitor já pode, em papel, né? Já pode ser considerado coisa do passado. O TSE lançou hoje um aplicativo de celular que substitui o documento na hora de votar. O e-título tem todas as informações que constam no papel e para os eleitores que já fizeram o cadastramento biométrico, que inclui também foto, o celular será suficiente para votar. Quem ainda não realizou a biometria vai precisar apresentar, além do aplicativo no celular, um documento com foto. Cerca de 47% dos 146 milhões de eleitores fizeram o cadastramento biométrico até o momento. Para o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, a iniciativa representará a economia de recursos públicos, uma vez que não será mais necessário, por exemplo, reimprimir todos os títulos de eleitores que mudaram de zona eleitoral para as próximas eleições. O e-título está disponível no sistema operacional Android na Play Store. A versão para iPhone, que utiliza o sistema iOS, poderá ser baixada em no máximo 10 dias. Bom, e outra notícia sobre as eleições, né? O presidente do TSE confirmou hoje que somente em torno de 30 mil urnas eletrônicas estarão aptas a emitir o voto impresso nas eleições do ano que vem. Gilmar Mendes disse que não há condições nem recursos para a implantação do voto impresso em todas as cerca de 600 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas em 2018. A implantação do voto impresso foi aprovada pelos parlamentares no ano passado. Na ocasião, o custo da implantação integral foi estimado pelo TSE em 1 bilhão e 800 milhões de reais. Pela lei aprovada, em nenhum momento o eleitor terá contato com seu voto impresso, que será depositado em uma urna física para ser utilizado posteriormente em eventual auditoria das eleições. Mariana. Olha, a gente muda de assunto agora para falar de segurança pública com a Flávia Grossi, na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, porque, Flávia, ocorreu aí um debate no Rio hoje, né, e sobre esse assunto, né? Você pode dar os detalhes para a gente, por favor? Claro, Mariana, boa noite para você, uma ótima noite a todos. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participou de um debate sobre segurança pública aqui no Rio. Ele disse que pretende, até fevereiro do ano que vem, apresentar um projeto de lei que vai propor mudanças na punição contra o tráfico de drogas e também contra o tráfico de armas. Esse tema, inclusive, já estaria sendo discutido por uma comissão de juristas que está sendo presidida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. E já teria acontecido, inclusive, uma reunião aqui no Rio de Janeiro com a presença de 19 secretários estaduais de segurança para propor a mudança no texto. A expectativa é que as punições sejam mais severas contra os praticantes dos crimes, né, de tráfico de drogas e também de armas. Durante esse evento, Rodrigo Maia, ele voltou a defender a permanência das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro até depois do contrato, que termina em 2018. E depois desse evento, Rodrigo Maia disse que talvez tenha sido um erro pedir a exoneração do secretário de Segurança Pública, Roberto Sá. Em setembro, quando aconteceram vários confrontos armados na Rocinha, houve aí uma discussão entre Rodrigo Maia e Roberto Sá. Rodrigo Maia chegou a dizer que o Roberto Sá perdeu o comando
da polícia aqui no Rio de Janeiro. Então, com essa declaração, a intenção é que eles façam as pazes. Agora, uma outra notícia, Mariana, também da segurança pública, envolvendo a segurança pública aqui no Rio de Janeiro. O secretário de Segurança, Roberto Sá, disse que os PMs do Rio terão um aplicativo para auxiliá-los a atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse aplicativo já está em fase de finalização, inclusive um banco já teria até se oferecido para financiá-lo. Mariana. Obrigada, Flávia. E olha, ainda uma informação sobre essa questão da segurança pública no Rio, mas não só no Rio, em São Paulo também. 160 presos desses dois estados estão sendo transferidos hoje pelo Departamento de Política Penitenciária, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, em um avião da FAB. Na verdade, são presos do Rio, que estavam em São Paulo, mas que respondem a processos na Justiça do Rio, e também presos que respondem a processos na Justiça de São Paulo, mas estavam presos no Rio. Está vendo assim uma espécie de troca, de um estado para o outro, com o objetivo aí de dar mais agilidade, inclusive, nos processos judiciais envolvendo esses presos das duas maiores facções criminais dos dois estados. Esse processo aí de transferência começou ontem, prossegue hoje, segundo o Ministério da Justiça, prossegue com tranquilidade. Bom, a gente segue falando sobre segurança pública, mas agora com a Agência Brasil, com a Carolina Pimentel novamente, porque hoje ocorreu uma operação da Polícia Federal para combater uma fraude em licitações, mais uma fraude em licitações, Carolina Pimentel? Sim, Mariana, foi no Pará. A Polícia Federal deflagrou a Operação Forte do Castelo, que investiga um grupo suspeito de desviar pelo menos 400 milhões de reais de recursos públicos por meio de fraudes em licitações em Belém. De acordo com a Receita Federal, que também participou dessa operação, o grupo agia direcionando licitações e contratos para empresas ligadas a parentes e ex-funcionários de políticos e servidores públicos. Essas empresas, então, passavam a receber recursos da Prefeitura de Belém. Em alguns casos, as empresas vencedoras das licitações subcontratavam outras empresas e essas, então, faziam os repasses aos integrantes do grupo criminoso. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, no próximo bloco a gente volta falando sobre números relacionados à AIDS. Hoje é o Dia Mundial de Combate, de luta contra a AIDS. E aí a gente traz para você nos próximos blocos, então, os números relativos ao Brasil e até sobre a Europa que foram divulgados hoje. É daqui a pouquinho, a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jung, mas nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu aqui que o resultado do PIB deixou o governo animado, viu? Cresceu 1,4% no acumulado entre setembro de 2016 e setembro de 2017. A gente vai falar agora sobre um assunto muito sério. A gente entra no nosso noticiário de saúde e hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E aí o governo brasileiro divulgou números, os casos diminuíram no Brasil, mas a situação é muito preocupante em relação à população mais jovem, especialmente entre os adolescentes e os homens jovens. Mas quem vai dar todos esses detalhes para a gente é Carolina Pimentel não, Daniele Popov, na redação da TV Brasil, Dani? Oi, Mariana. Pois é, no ano passado foram notificados 37.884 casos de infecção pelo HIV, uma redução de 5,1% na taxa de detecção dos casos de AIDS no país, quando comparado com 2015. A melhora no panorama da doença também foi constatada no índice de mortalidade, com recuo de 7,2%. O estudo do Ministério da Saúde mostrou ainda queda nos casos de contaminação entre mulheres e aumento entre os homens. Em 2016, foram 22 casos em homens para cada 10 casos entre mulheres. O perfil do portador do vírus sofreu mudanças entre 2006 e 2016. A incidência quase triplicou entre os homens de 15 a 19 anos, passando de 2,4 casos por 100 mil habitantes para 6,7 casos na década analisada. Entre os homens com 20 a 24 anos, a taxa passou de 16 casos de AIDS por 100 mil habitantes
habitantes, em 2006 para 33,9 casos em 2016, ou seja, mais que o dobro. Segundo as informações apresentadas, a taxa de contágio entre as brasileiras diminuiu em contraste com o aumento na parcela masculina, sobretudo entre homens que mantêm relações sexuais com outros homens. Nessa categoria, o crescimento foi de 33% no período. Já entre as mulheres, constatou-se um aumento da doença entre jovens de 15 a 19 anos, grupo que teve a taxa elevada de 3,6 casos para 4,1. Outro ponto crítico é a transmissão em idosas acima dos 60 anos, já que a taxa passou de 5,6 para 6,4 casos por 100 mil habitantes. E ainda falando sobre AIDS, agora a gente vai falar sobre casos na Europa que também são preocupantes, e quem tem essas informações é a Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado. Oi, Carol. Oi, Dani. Bem, os dados também foram divulgados, nesse Dia Mundial de Combate à AIDS na Europa e preocupam as autoridades. Em 2016, mais de 160 mil pessoas foram diagnosticadas com o vírus HIV na Europa, segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Esse é o maior número de casos identificados desde a década de 1980. Ainda de acordo com a OMS, a Europa é a única região do mundo onde o número de novas infecções por HIV está aumentando. E mais da metade dos diagnósticos foram feitos já em um estágio avançado. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas vivem com HIV na Europa e 1/4 delas não sabe que tem o vírus. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Realmente é preocupante essa situação. Mas a gente segue falando de saúde pública e segue falando também de uma situação preocupante aqui no Brasil em relação à febre amarela. Dessa vez com Vanessa Casalino na redação em São Paulo, porque, Vanessa, os macacos mortos continuam aparecendo aí no estado, né? Só em Mariporã parece que foram 22 ou 23 macacos que já foram encontrados mortos. Exatamente, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. A Prefeitura de Mariporã, que é um município vizinho aqui de São Paulo, confirmou a morte de 22 macacos por febre amarela silvestre. A cidade é que tem a maior concentração de mata atlântica da Grande São Paulo. Para a gente ter uma ideia, o Horto Florestal, onde foi encontrado o primeiro macaco morto pela doença aqui em São Paulo, fica colado com a mata do município vizinho. É uma área quase contínua. Mariporã tem 95 mil habitantes e até agora 70 mil já foram vacinados contra a febre amarela, ou 75% da população que mora lá. Exames ainda estão em andamento no Instituto Adolf Lutz para investigar a causa da morte de outros 50 macacos. E a gente lembra sempre que os macacos não transmitem o vírus da febre amarela, eles são apenas hospedeiros, assim como a gente. Quem transmite a doença é o mosquito Aedes aegypti, quando contaminado. E falando nele, o Aedes aegypti, vale reforçar o alerta feito pela Anvisa nesta semana para as pessoas que nunca tiveram dengue. Essas pessoas não devem tomar a vacina contra a doença. A Dengvaxia foi aprovada no Brasil no fim de 2015 e, segundo informações do laboratório fabricante, quem nunca teve a doença pode desenvolver formas mais graves dela se tomar a vacina. Com essa informação, a bula do produto vai ser atualizada e, enquanto isso, a Anvisa vai avaliar os dados completos de estudos. A vacina é a única aprovada no Brasil. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. Aliás, esses alertas da Anvisa sobre vacinação, a população precisa estar sempre atento a eles, né? E sempre procurar se informar. Por exemplo, com relação à febre amarela, havia antes uma orientação de que era necessário se vacinar a cada 10 anos. Hoje a Anvisa já entende que apenas uma vez na vida é necessário tomar a vacina, né, de febre amarela. Então, é preciso sempre buscar essas informações no próprio site da Anvisa, ou até mesmo quando você for a um posto de saúde se vacinar, questione sobre isso, sobre a orientação da vacina. Bom, eu volto a falar, continuo falando com a Vanessa, né, Vanessa, porque você tem informações também sobre uma liberação de recursos para pesquisa na área de saúde, né? Isso, Mariana, uma parceria foi firmada hoje aqui em São Paulo entre o Ministério da Saúde e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial para desenvolver produtos e equipamentos para o SUS. Com isso, 150 milhões de reais vão ser destinados para pesquisas. Os convênios envolvem institutos, empresas e universidades.
Os recursos públicos investidos devem representar 1/3 do custo de cada projeto. E os outros 2/3, que incluem infraestrutura e equipamentos, virão de entidades conveniadas. Foi o que explicou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e a gente acompanha agora. É uma parceria, a Embrapi põe uma parte do recurso, que é esse que nós aportamos, e 2/3 dos recursos são colocados pela empresa e pelas meios locais. Isso ajuda que um determinado projeto, que é interessante para o governo, com esse aporte, se transforme em patente, e se transformando em patente, vira produto e vira um avanço tecnológico para a sociedade. Ela permitirá, eventualmente, que desenvolvamos aqui produtos que hoje estamos comprando fora de outras patentes. Nós temos, no caso da saúde, uma gama enorme de produtos, especialmente os biológicos, que são os mais caros agora para o poder público e que nós queremos desenvolver localmente. Além de remédios, o ministro citou ainda outros exemplos do que pode ser desenvolvido nessa parceria. Estão, por exemplo, processos e equipamentos capazes de melhorar a rotina do SUS, como o monitoramento remoto. Realizado por meio de equipamentos eletrônicos, ele permitiria a deshospitalização de pacientes que passariam a ser cuidados em casa e com segurança. Mariana. Tá ótimo, obrigada Vanessa Casalino. E eu continuo também falando de saúde, mas agora com a Carolina Pimentel, porque houve decisão sobre a questão, sobre o programa Mais Médicos, né? O Supremo manteve a validade do programa, é isso, Carol? É sim, Mariana. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o programa Mais Médicos é constitucional, é válido. Por 6-2, os ministros rejeitaram aí uma ação que foi protocolada pela Associação Médica do Brasil, que questionava a validade do programa. A Corte entendeu que a medida provisória que criou o programa Mais Médicos em 2013 é constitucional, inclusive os artigos que permitiram a contratação de médicos estrangeiros sem revalidação do diploma e também mudanças nos cursos de medicina com foco aí no atendimento na saúde básica. Durante o julgamento, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, defendeu a norma que criou o Mais Médicos e afirmou que a criação do programa foi baseada no entendimento de que os estudantes de medicina também devem ter formação para atuar na atenção básica e no serviço de urgência. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, eu volto a saber informações com a Jéssica Gonçalves a respeito de educação, né? O Enseja saiu o gabarito oficial do exame de competências. Mariana, o gabarito oficial do Enseja 2017, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, já está disponível no portal do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. No mesmo endereço, também é possível fazer o download dos cadernos de questões. O resultado individual do Enseja vai ser disponibilizado na página do participante, mas ainda não há data prevista. O exame é direcionado aos alunos que não concluíram os estudos na idade adequada e querem obter a certificação no ensino fundamental ou no ensino médio. As provas deste ano tiveram cerca de 1.500.000 inscritos e foram aplicadas em 564 municípios de todos os estados. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E eu volto a falar novamente com a Carolina Pimentel, porque, Carolina, você tem informações para a gente sobre uma condenação importante, um policial militar que foi condenado ali por fazer parte de grupo de extermínio. Foi 79 anos de prisão, né, Carol? Olha, Mariana, o Tribunal do Júri da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, condenou o policial militar Alexandro Hoffman Lopes a 79 anos de prisão por homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa pelas mortes de 2 traficantes em 2010. Ele é apontado como um dos líderes de um grupo de extermínio formado por policiais civis e militares, grupo que
era investigado pela juíza Patrícia Acioli, que foi assassinada em 2011. A juíza também era juíza de São Gonçalo e foi morta quando chegava em casa, na entrada do condomínio onde morava em Piratininga, Niterói, quando retornava do tribunal. Outros 13 integrantes da quadrilha também foram denunciados pelos mesmos crimes. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, Lopes organizava as ações cometidas pelo grupo. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, eu recebi aqui agora há pouco da nossa produção uma informação importante. Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho flagrou 11 trabalhadores em situação degradante num garimpo no Amapá, uma situação semelhante à da escravidão. Eu estou até acompanhando aqui ainda, estou lendo aqui o que eles me enviaram, porque acabei de receber essa informação. O Ministério do Trabalho fez nessa quinta-feira uma operação, então, de combate ao trabalho escravo no garimpo de Lourenço, no Amapá, a 400 quilômetros da capital Macapá. E aí, lá foram encontrados, então, 11 trabalhadores submetidos a situação degradante de trabalho, situação extenuante também, nas frentes de extração de ouro. Os trabalhadores prestavam serviço de exploração de lavras por intermédio de autorização de uma cooperativa que ficava com uma percentagem lá, um percentual do ouro deles, para que eles conseguissem, então, extrair a lavra. Eu volto para uma última notícia, então, com a Carolina Pimentel, a respeito de corredores de poder internacionais, né, Carol? Mariana, o imperador Akihito vai renunciar ao trono do Japão no dia 30 de abril de 2019. Vai ser a primeira abdicação de um monarca japonês em quase 2 séculos. O imperador passou a maior parte de suas quase 3 décadas no cargo, tentando curar aí feridas da Segunda Guerra Mundial. Os 10 integrantes do Conselho da Casa Imperial concordaram com a data. Akihito, que vai completar 84 anos em 23 de dezembro, já passou por uma cirurgia cardíaca e teve câncer de próstata. Ele disse no ano passado que teme que a sua idade torne muito difícil cumprir suas funções. Ele vai ser sucedido pelo príncipe herdeiro Naruhito, de 57 anos. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente te lembra que todas essas notícias e muitas outras você confere em agenciabrasil.ebc.com.br. Um excelente fim de semana. Muito boa noite.